Olá, tudo bem? Nesse vídeo de ASP.NET MVC .NET 6, nós vamos ver como funciona o Page Model e o Helper HTML do Razor. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, criar um projeto na linguagem C#, todas as plataformas e web. Vou digitar aqui Model. Isso vai reduzir a quantidade de opções. Então aqui eu tenho aplicativo web do ASP.NET Core Model View Controller, MVC. Eu vou selecionar esse. Próximo. Aqui vai o nome da aplicação, que é o nome do projeto. Próximo. Aqui em estrutura, eu vou selecionar o .NET 6 ou NET 6. Criar. O Visual Studio inicia uma aplicação ASP.NET Core, MVC. Eu vou fechar essa janela. Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções. Aqui eu tenho uma estrutura de uma aplicação MVC .NET 6. Eu tenho aqui, Model, Views e Controller, MVC. Então, essa estrutura de aplicação MVC do .NET 6 é diferente do .NET Framework. Mas aqui no MVC, elas são iguais. Então, aqui em Models, eu vou clicar o botão direito, vou adicionar uma classe. Eu digitei cliente e pressionei o Enter. Então, essa classe é pública. Eu vou criar as propriedades aqui. Então, eu coloquei essas propriedades. A propriedade CPF, nome, sobrenome e site. Elas são strings. Esse interrogação é para que essa propriedade aqui aceite nulo. Então, vou deixar aí. Eu vou executar. Então, essa é a nossa aplicação. O próprio Visual Studio criou esse template, criou esse modelo. Tem a página Home, que é essa que está aqui mesmo. Tem a Privacy, que é essa daqui. Isso já é automático. A classe que nós criamos não afetou em nada esse modelo. Nós vamos criar aqui na página Home mesmo um formulário para a gente explorar o Razor. Então, vou parar a aplicação. Vou aqui em Views, vou em Home e vou no Index. O Index é aquela página que eu estava mostrando agora. Se você observar, ela tinha lá Welcome e tinha um link aqui embaixo. Eu vou tirar tudo isso. Então, agora ela está vazia. E eu vou desenhar um formulário aqui. Vou parar e volto. Então, este é um código que desenha um formulário HTML, form/form. Aqui eu tenho label/label para o CPF, para esse ID aqui. Aqui eu tenho um input type text, que vai ter o CPF. Aqui a mesma coisa para o nome, para o sobrenome e para o site. Isso tem a ver com essa classe que eu criei. Eu vou executar. Então, a aplicação ficou assim. Eu esqueci de modificar aqui, vou modificar. Voltei na aplicação, vou aqui no Index. Aqui é CPF, nome, sobrenome e site. Esqueci de alterar o label. Vou atualizar aqui, recarga dinâmica. Vou atualizar a página, porque ela não atualizou sozinha. Está aqui, CPF, nome, sobrenome, site. Não vou me importar aqui com a aparência. Eu vou mostrar aqui o mecanismo de como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em CPF, ele clica aqui dentro. Se eu clicar em sobrenome, ele clica dentro do text box. Isso se deve a esse daqui, Então, nesse label, o nome, quando eu clicar
nele, ele vai entrar no nome, nesse ID. Se eu tiver aqui, ó, no sobrenome, ele vai entrar aqui. Bom, para que serve então o formulário do HTML? Se você ainda não sabe HTML, eu vou deixar uma playlist na descrição. Porque sem saber HTML, o básico, fica difícil aprender o Razor. Porque o Razor é uma linguagem para fazer marcações dinâmicas no HTML. Então precisa saber o HTML, pelo menos o básico. Então voltando aqui, para que serve o formulário? O formulário serve para trazer informações e levar dados para a aplicação. Então eu vou colocar um botão aqui para submeter essas informações para o servidor. Voltei aqui na aplicação. Tudo isso que eu estou fazendo é HTML. Vou aqui atualizar, fazer a recarga dinâmica, só clicar aqui, ó. Aí ele colocou enviar aqui. Voltei no código e vou copiar duas quebras de linha. Break row. Vou atualizar. Para que serve aquilo? Para deixar assim aqui embaixo, ó. Quebrou duas linhas. Então ele fica uma linha em branco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer as informações para o formulário. Para isso, eu vou usar o que se chama de Page Model. Voltei para a aplicação, vou aqui na Controller, vou na Controller Home, então Home Controller, 2 cliques, abriu a Home Controller. Esse index é a controller desta página aqui, ó, index CS HTML, onde está o nosso formulário. Vou colocar um código aqui, é esse o código. Isso aqui é uma linha só. Eu estou instanciando um objeto da classe cliente, que é essa classe que eu fiz logo no começo. Aí estou atribuindo valores para as propriedades, propriedade CPF, nome, sobrenome e site. O site é um link aqui, é o link do canal Programação Plena. E aí vou passar esse objeto aqui para a minha view. Quem é a minha view? Minha view é a index. Mas qual index? A index que está ligado à controller home. Então é aqui, ó. View home index, que é essa onde nós fizemos o formulário. Como que eu recebo aquelas informações para cá? Através de uma Page Model. Então eu vou aqui em cima e vou fazer assim, ó. @model. Aí vou digitar isso aqui, ó. O nome da minha aplicação, da minha namespace. Web Razor C#. Models. Quem é esse models? Esse models é essa pasta aqui, ó. Voltando aqui, models. Esse aqui é a minha classe. Qual classe? É a minha classe clientes, que é essa classe que nós fizemos logo no começo. Então, desta maneira, aqui no CS HTML, eu passo os meus dados que eu peguei lá na controller e passei para cá para a view. A partir de agora, esses dados eles já existem. Então eu vou fazer assim, ó, aqui no input text, a propriedade value, ela contém o conteúdo do input text. Eu vou digitar assim, ó, teste. Vou fazer a recarga dinâmica. Voltei na aplicação, teste. Isso é o value. Voltando aqui. Só que agora eu já tenho aqui uma model. Então eu vou fazer assim, ó. @model. Observa que eu tenho aqui as propriedades. As chavinhas são propriedades. Enquanto que esse cubo são métodos. Então eu vou pegar a propriedade CPF. Aqui, value, model, sempre vai ser model, nome.
O que muda é a propriedade. Por quê? Porque a propriedade é desta classe aqui, que no caso é desse objeto aqui na controller, que foi instanciado, que é cliente, que foi passado para a view. Voltei aqui novamente na view, e assim vai para todos. Eu vou atualizar aqui a recarga dinâmica. Então você está vendo agora que são os dados que estão na controller. Voltando para a aplicação, são esses dados. Eu posso fazer isso para todos. Vamos fazer aqui então. E o site? Vou atualizar. Está aqui. Aqui no CPF eu consigo digitar letras. E quando eu enviar, eu quero mandar isso de volta para o meu servidor e atualizar as informações. Então o usuário vai fazer alterações e quando ele clicar no enviar, eu quero que salve essas informações de volta. Ou seja, eu quero capturar, eu quero recuperar essas informações na minha controller. Voltei aqui para a aplicação. Então eu vou voltar aqui em Home Controller. Só estamos trabalhando com a Home Controller, com a Index e com a classe Clientes. Ou melhor, cliente. Eu vou fazer um outro método para salvar. Estou só simulando, não vai salvar nada. Então aqui, ó, eu vou receber isso daqui com um HTTP post. O que significa um HTTP post? Ele só vai poder passar para mim com um método post lá no index. Esse form aqui, ele vai ter que ter aqui ó, um método post. Se não for um método post, método. Se não for o método post, ele não vai receber lá. Só que eu não disse quem é que vai receber esses dados lá na controller. Eu preciso fazer isso. Então é o atributo action. Tudo isso aqui é HTML. Então aqui ó, eu vou ter que pôr o quê? Primeiro vai a controller. E depois a action. Aqui na Home Controller. Home Controller. Action salvar. Home salvar. Voltando aqui na Home Controller, eu vou colocar um breakpoint aqui. Ó. A aplicação vai parar aqui quando for executada. Eu vou clicar aqui no recarga dinâmica. Voltando aqui na aplicação. No sobrenome eu coloquei isso daqui e vou enviar. Parou aqui. Eu vou colocar o mouse em cima e observa que veio null, ou seja, não trouxe os dados. Eu vou parar a aplicação, vou voltar na view e vou fazer algumas alterações. Eu vou fazer aqui no sobrenome, que foi onde eu fiz o breakpoint lá no controller. Então aqui eu vou modificar essa linha aqui de cima por um helper, o HTML. O helper HTML tem vários métodos. Um deles é o test box for model, aqui model ponto, o sobrenome. Então isso daqui corresponde a isso daqui de cima. Se eu quiser colocar esse value, eu vou fazer assim, ó, vírgula. Vou instanciar um objeto aqui. E vou passar para cá. Vou tirar esse e vai ficar assim. É a mesma coisa, só que agora eu estou usando o helper HTML. Ele pertence ao Razor e ele serve para escrever elementos HTML de forma dinâmica. Se você estiver usando o .NET Framework e não o .NET 6, aqui vai ter que ter um arroba. Essa é a diferença. Aqui é irrelevante, pode pôr ou não. Veja que aqui é obrigatório ter o arroba. Aqui não é o helper. Aqui é apenas Razor. O helper é esse aqui.
Eu vou executar novamente. Veja que eu só mudei aqui. Então, estou fazendo a mesma coisa. Preenchi aqui o sobrenome. Vou enviar. Ele parou aqui. E agora eu consigo recuperar aquela informação que está no formulário. Isso porque eu usei o helper HTML. Eu parei a aplicação, parei até sem querer. Isso eu vou fazer em todos eles, porque eu quero recuperar todas as informações do formulário e não somente o sobrenome. Então, por exemplo, eu vou copiar esse daqui, Ctrl C, aqui para o CPF, só que aqui é o CPF, CPF. Aqui é o nome, nome, e aqui é o site. E o site. Aqui, ó, eu posso simplificar isso daqui, ó. Posso tirar aspas. É a mesma coisa. Vou executar, porque eu parei. Mudei essas duas informações, vou dar o enviar. Ele parou novamente aqui, ó, da Silva. Se eu colocar o mouse aqui, ó, cliente, ó, Paulo da Silva. É o conteúdo que está aqui no meu formulário. Voltando aqui, ó, para o formulário em si. Então veja que eu não preciso escrever tudo com Razor. Eu posso fazer uso do HTML também. Como está aqui, ó. Tudo aqui está HTML. E se eu quisesse escrever isso em Razor? É muito comum você ver escrito em Razor, mesmo não sendo necessário. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar isso aqui, ó, como um comentário. Então isso aqui agora não faz mais parte do código, está só como um comentário. Se eu pus como comentário o form, eu tenho que colocar também o /form, para os dois ficarem fora. Isso é um comentário HTML. Eu vou reescrever isso daqui, só que agora com o Razor. Abre uma chave aqui e fecha aqui aonde fecharia o formulário. Veja que não tem form/form. Aqui, ó, é form com F maiúsculo. Agora, vem o que aqui? Primeiro, vem a action, salvar, vírgula, vem a controller, home, e o método do formulário, ponto post. Então, como que eu sei qual é a controller? Essa aqui, ó, home. E a action, salvar. Se eu vier aqui na controller, é o método salvar, que é a action que está aqui no begin form. Isso é outra maneira. Vou fazer a recarga dinâmica. Ele está falando que eu preciso parar. Ele não aceita que eu faça recarga dinâmica. Mas vou fechar aqui, ó, e vou executar novamente. No fim, ele acabou executando. Mas não mudou nada. Voltei aqui para a aplicação, vou voltar aqui no index. Então, isso daqui, ele representa esse aqui. Aqui está em HTML e aqui em Razor. Agora eu vou colocar algumas propriedades do HTML para o input text, que é o text box for. Ele cria um input text. Eu voltei aqui na aplicação, ó. Vou pegar esse input text aqui, ó. Foi gerado pelo text box for. Cliquei o botão direito, inspecionar. Se eu olhar aqui no código, ó, input, o ID é igual
ao nome da propriedade, que é sobrenome. O type é text. Ó, o value é pais. Pais, que é o que está escrito aqui dentro. Então, o que vem para cá é sempre um HTML. Então, type, number. Por padrão, o type é input text. Agora vai ficar o input type number. Aí tem a vírgula. Eu quero que o valor mínimo seja 1. E o máximo, vou colocar 11 noves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, lembrando que é separado por vírgula. Aqui, ó, eu vou pôr um placeholder. Outra propriedade, outro atributo do HTML. Isso aqui é uma linha só ver a quebra aqui. Aqui é holder. Então, aqui no text box for, eu posso colocar qualquer atributo do HTML, que é óbvio que pertence ao input, ao text box. Como, por exemplo, ó, aqui embaixo, eu vou colocar aqui um maxlen igual 40. Maxlen é a quantidade de caracteres que pode ser digitado no input text. Vou fazer a recarga dinâmica. Então aqui, ó, eu coloquei o type number, que foi no CPF. Ó, e se eu colocar aqui 0 e dar o enviar, ele vai falar que o valor deve ser igual, pelo menos 1, igual ao maior. Isso aí se deve a isso aqui, ó, mínimo 1, máximo 11 noves tem aqui. Aqui, ó, no nome, eu vou deletar aqui, ó. Digite seu nome, é o placeholder. Então aqui, ó, o placeholder é esse aqui, ó. Posso, inclusive, ó, aplicar CSS, que é vírgula. Recarga dinâmica. Ficou azul. Apliquei um CSS com style. Poderia por aqui, ó, também classe CSS. Aí eu colocaria o nome da classe aqui. Bom, eu vou parar por aqui, porque acho que o vídeo já esticou bastante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.